Salve pessoal, estamos aqui no servidor chinês para mais um vídeo. Hoje eu trouxe aqui 10 times do PVP chinês desta temporada que o pessoal tá usando muito. Antes de começar o vídeo, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem e compartilhem porque é muito importante para o nosso crescimento. E tem um recado rapidinho aí da nossa patrocinadora do canal, a parceira do canal, a Jolimax, e já estamos de volta. Pessoal, tô com uma super novidade aqui para vocês. Do dia 1º a 31 de agosto, a Jolimax está com um evento incrível. A Jolimax está fazendo aniversário, mas quem ganha o presente, é claro que são vocês. Lembrando que a Jolimax é a plataforma mais rápida, prática e segura para recarregar nos seus jogos. E agora vamos ao que importa, ao aniversário da Jolimax. Os prêmios são incríveis e as formas de ganhar chances de sorteio são bem práticas e simples, tá? Os prêmios incluem $1000 em dinheiro para uma viagem, ROG Phone, cartões presente da Amazon no valor de $100, vouchers e cupons de desconto e muito mais, tá? Lembrando que as missões de recarga vão estar listadas aqui abaixo, vou citar algumas, mas aí o link vai estar disponível aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem, entrarem e fazer tudo certinho. Agora vamos lá. Ao entrar aqui e fazer login no site da Jolimax com a sua conta, você já ganha ali um doce, tá? Pode ganhar aí até 31 doces, que são aí os 31 dias do evento. Ao fazer recargas, você também ganha chances de sorteio e 2 doces. Convidando amigos para logar no check-in, você ganha uma chance de sorteio e um doce, até 5 doces por dia. Seguir e entrar no grupo da comunidade, uma chance e um doce. Resgatar códigos nas plataformas, até 120 doces. E recarregar ali $50 nos jogos que estão listados aqui. Também vai dar você chances de sorteio e até 6 doces ali, tá? Para que servem os doces? Os doces vão ser trocados aqui nessa lojinha. Você vem aqui até o fundo, tem aqui, ó, troque seus prêmios, loja de docinhos. Você vai vir aqui e vai trocar os seus doces aqui nessa lojinha por itens, tá? Que podem ser aí skins do Mobile Legends, cupom de desconto, cartões presente da Amazon e muitas outras coisas que estão listadas aqui na lojinha dos doces, tá, gente? Lembrando que os doces podem ser trocados por muitas coisas, incluindo, podem ser utilizados nos sorteios de prêmios grandes, como os prêmios da viagem do ROG Phone e etc. Então não perde tempo, corre, acessa o link que tá aqui na descrição. Estamos de volta e, gente, são 10 times aqui bem práticos, tá? Vão ter alguns personagens pay to win aí no meio deles, mas dá pra fazer substituição tranquilamente. Inclusive, eu tenho até algumas sugestões para uns 2 ou 3 times aqui, mas o resto eu vou deixar vocês verem aí o que é que vocês acham que se encaixa melhor. O primeiro time é o time básico aqui de Artemis, que seria Athena, Hecate, Artemis, Shaka, Araya, que pode ser substituído por Doku Divino, por Mu Divino, ou outro personagem aí que vocês acharem melhor que vocês tenham na conta de vocês. Pode ser até a Calypso, pode ser o Caim, pode ser o Toma. E eu sei que ninguém upou, mas pode ser o Afrodite Divino também, tá? E o último personagem é o Xion Next Dimension. É o time aí de Artemis, tá? É um dos times mais utilizados. Pra quem não upou a Artemis aí, é uma personagem que, pro PVP de 5 times e pra muitas outras coisas, é um personagem muito útil. Tem vínculos bons. Tem combos muito bons, sinergias muito boas, então é um personagem muito legal pra você ter um time aí de Artemis. Próximo time é aqui com o Suikyo de vento, o Ox, o Camus divino, o Shun divino e o Yoga divino. Fechamos aí um combo de time de gelo, tá? Inclusive, para quem tá com dificuldade de encaixar o Ox, esse time aqui serve perfeitamente no global pra você estar utilizando ele. O próximo time é um time de Ikki divino, Seiya divino, Doku astral, que pode ser substituído pelo Doku divino, Poseidon e o Xion Next Dimension. Pro time de número 4, é um time um pouquinho mais pay to win, né? Então, é time aí que vai ser bem difícil de montar, mas vamos lá. Shijima, Doku divino, o único boneco free to play desse time aqui é o Doku divino. Shijima, Doku divino, Apollo, Alone e Odisseus. Sim, os baleias estão usando bastante essa composição. E por incrível que pareça, tem dado certo. Pro quinto time, é um time de trevas. Então vamos lá. Pandora Next Dimension, pode ser substituída pelo Hypnos. Ayakos, Suikyo de vento, Ikki divino e o Hades. Lembrando que essa composição aqui, como é um time de
de trevas, prioritariamente, né? Você pode estar encaixando muitos personagens. Você pode fazer seguindo aquela base de times que eu postei no vídeo anterior, que teve a parte 1 e a parte 2. Você pode utilizar os times de trevas de lá para essa composição, que vão fechar aqui super de boa, tá? Pode encaixar aí o Thanatos, pode encaixar a Pandora normal, você pode trazer o Minos, você pode trazer muitos personagens ali que tem sinergia boa com o Hades, que vai funcionar perfeitamente. Pro sexto time, temos aqui Shiryu Divino, Athena Mendiga, Seth Sagitário, Milo Divino e Mu Divino, que é o time de Milo e Mu que está sendo mais utilizado, que é justamente com Shiryu e Seth Sagitário. Para o sétimo time, Suikyo de Trevas, Suikyo de Vento, Ayakos, Aldebaran Divino, que pode ser substituído pela Athena Mendiga, pelo Hypnos, pelo Minos, pela Pandora Normal, pela Pandora Next Dimension, pelo Shagal de Wyvern, por quase qualquer espectro aí, ou qualquer personagem de trevas que tem sinergia com Hades. E para fechar o time, o próprio Hades. E aqui pro oitavo time, vamos ter aqui a Calypso, o Doku Divino, Shijima, Alone e Odisseus. Qual que é o fundamento desse time? O fundamento desse time é segurar o time inimigo o máximo de tempo possível e tacar todos os buffs possíveis em cima do Alone, porque quando ele bater ele vai sair matando todo mundo. A Calypso aqui com certeza vai ultar no Alone. Esse time aqui não tem como ela ultar em outro personagem, a menos que o Alone esteja mais fraco ali em relação aos outros personagens do time. Aí ela vai terminar ultando ali no Odisseus, pode terminar ultando no Shijima ou no próprio Doku Divino, tá? Até nela mesmo, porque ela é safada. Mas esse time aqui, certeiramente, ela vai ultar no Alone e aumentar o dano dele 50%. Ele vai receber ali o buffzinho do Doku Divino. Shijima vai dar o debuff no time inimigo. O Odisseus vai lá segurar o time e o Alone vai bater. Certeiramente vai causar ali muito estrago. Pro nono time, temos aqui Ikki Divino, Alone, Mu Divino, Seth Sagitário e Apollo. Um time aí mais voltado pro time de queimação, um time de fogo, que tá começando a tomar forma aos poucos. Eu acredito que vai vir ali o Cagarro, vai ser um personagem que vai ser muito importante pro time de fogo. Acredito que o próximo combo, o próximo mais forte assim, do PVP, vai ser Ikki Divino, Cagarro, Apollo. Pra quem for fazer o Apollo e pra quem for free to play, né, vai ser ali Ikki Divino, Cagarro e um time ali com base em personagens com cartas de queimação. Porque eu acredito que vai ter uma sinergia muito boa desses personagens. E pro último time, temos aqui Shiryu Divino, Shijima, Seiya Divino, Odisseus e Milo Divino. Só que para esse time aqui, eu achei interessante a composição. Mas eu faria uma substituição que eu acho muito importante. Eu não gosto do Odisseus jogando com Milo Divino, porque para mim não faz sentido. O Odisseus ele é um personagem que o tempo todo ele ulta muito rápido. Então, para os times que ele joga é muito bom. Só que para outras composições com alguns personagens-chave, ele é horrível, cara. É podre, é péssimo. E Odisseus com Milo Divino não dá. Porque se o Odisseus ulta e ele interrompe o Milo Divino não cumpre a funçãozinha dele, não cumpre o trabalhozinho dele de CLT, né, que é executar boneco em campo. Milo Divino ele é um boneco muito simples de entender o funcionamento dele. Você toma base ali pelas próprias cartas que ele usa. Você precisa de dano no Milo? Não, você não vai colocar carta de dano nele. Você não vai colocar carta de assassino, você não vai colocar carta de estátua de Atena, caminho da guerra, você não vai colocar esse tipo de carta no Milo. Você vai colocar o quê? A carta dele, né, porque acelera ali as agulhas, tudo mais. Vai colocar cartas de velocidade e cartas de defesa. É tudo que o Milo precisa. Ele precisa de velocidade, ele tem que bater, só o que ele precisa. Armadura de Libra, vai botar um leão de fogo, vai botar uma marin, vai botar a cartinha nova de ressurreição lá que tem, que funciona mais ou menos que se tomar um dano de outro Milo, né, e não funciona mais. Qual que é a função básica do Milo? O Milo tá lá, ele tem a skillzinha que joga todo mundo pra cima. O To, ele vai atacar ali o inimigo X vezes, e cada um desses ataques ele vai lançar X quantidade de agulha escarlate. Pode ser 3, 4, 5, é aleatório. Mas o negócio é que ele ataca muito rápido, e nisso ele vai fechar o combo ali das 15 agulhas. Fechou o combo das 15 agulhas, o boneco pode ter 1 trilhão de vida. Ele pode ter revive, pode ser o que for. O Milo vai executar ele imediatamente. Executar, ou seja, personagem ali tem skill de reviver, Ikki Divino, Suikyo, Thanatos e tudo mais.
não vai ativar a skill de reviver, ele vai anular a skill de reviver. Ele também quebra escudo muito rápido, porque os ataques dele são muito frequentes. Então, ou seja, Milo Divino tá jogando. Se ele for interrompido, ele quebra o combinho dele, ou seja, já não vai executar fulaninho de tal que tava ali, que precisava ser morto pro time inimigo ser quebrado. Por isso, personagens como Odisseus, eu não acho personagens interessantes para jogar com Milo Divino. Personagens que atrapalham o Milo de jogar, Odisseus, Mil, porque ninguém usa Mil mais, né? Então, é só uma menção aleatória que eu tô dando aqui para vocês. Mas qualquer personagem que aplica efeitos de controle, de sono e tudo mais no próprio time, tipo Hypnos, Odisseus e tudo mais, eles não são personagens bons para jogar com Milo Divino. Então não adianta. Na verdade, o Hypnos ele é muito bom para jogar com Milo Divino. Inclusive, eu utilizo no PVP um combo lá. Meu time é basicamente Hypnos, Mu Divino, Hades, Milo Divino e Suikyo de Trevas. Às vezes eu coloco Ayakos, às vezes eu boto Minos. Eu tô usando muito time Dark, porque eu gosto deles e pra mim tem uma sinergia muito boa. Mas enfim, gente. Essa é a dica que eu tenho pra dar pra você. Eu vou trazer vídeo de área do Milo, vou explicar tudo com calma, como é que ele funciona, por que tal carta funciona nele, por que tal carta não é boa pra ele. Vou trazer isso aí com toda a calma e toda a paciência do mundo para vocês, pessoas legaisinhas que assistem os meus vídeos. Mas enfim, gente. E uma menção honrosa aqui é o time Burst, que é Shuri Divino, Kaiser, Ceia de Sagitário, Ceia Divino e Shun de Virgem. Também podendo ali encaixar o Saga de Luz também no time Burst, porque tá aparecendo até que bastante. Mas é isso aí, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Falou, valeu, até a próxima e let it go!